por volta dos 14 anos. Portanto, foi-me detectada a minha primeira depressão, comecei com medicamentos. Eu continuava-me a sentir triste porque eu, por exemplo, gostava de ler, também não conseguia. Ao longo da minha vida isso trouxe-me frustrações, portanto nunca gostei de mim. Tentei-me suicidar, tentei uma vez cortar os pulsos, portanto cheguei a tomar medicamentos a mais. Esta última depressão foi muito má, eu perdia-me nos sítios, portanto já não fixava nada, nem ler, nem ouvir. Não conseguia fazer nada do que eu gostava, não conseguia ver a minha família feliz, portanto eu estava a chegar mesmo ao fim, mas não conseguia acabar com a minha vida. Fui convidada a vir para o centro de ajuda. Gradualmente deixei os medicamentos, a minha filha fica contente de me ver assim, porque eu sinto-me feliz comigo. Eu aprendi também no centro de ajuda a gostar de mim. Olá a todos, mais uma vez está no ar o seu programa França em Direto. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto curioso. Curioso porque nós ficamos a pensar, você casou por quê? Por que um dia você casou? Porque você amou alguém, você gostou de alguém, você acreditou em alguém ao ponto de lhe entregar a vida, não é verdade? Por que um dia você casou? Você casou porque você quer constituir família. E constituir família requer também da sua parte uma entrega para que você tenha uma casa, uma família feliz e realizada. Mas nos dias de hoje, nos dias que correm, nesta sociedade que nós temos visto injusta, corrupta e com muitas lacunas por preencher, nós temos visto que a violência doméstica ela tem feito parte de muitos lares, de muitas casas, de muitas famílias. E é sobre isso que estaremos falando nessa programação. E eu quero que você preste atenção agora nessa matéria que nós vamos colocar, que fala sobre violência doméstica. Acompanhe. Não se trata de um fenómeno isolado, representa sim parte negativa da sociedade em que vivemos. Referimos-nos à violência doméstica exercida maioritariamente contra as mulheres, uma dura e triste realidade cultural que se fundamenta na relação estrutural de desigualdade que existe entre mulheres e homens. Este tipo de violência vai muito para além da questão de género. Igualmente não se limita ao nível cultural, religioso ou racial. Pode manifestar-se através da violência física, emocional, verbal, económica, sexual, psicológica, entre outras. Não exageramos quando falamos numa espécie de morte lenta, uma tortura física, emocional e psicológica que afeta a vítima e, por inerência, as pessoas que vivem num núcleo familiar próximo, como é o caso das crianças. São vidas desfeitas por relações opressoras em atos selvagens de violência gratuita. Começa pelo estalo, vulgariza-se no pontapé, extrema-se na pancada, sempre solidificada pelo ultraje. Muitas vezes, e tragicamente, termina num homicídio. Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em 2014, 24 mulheres por dia, uma por hora, foram vítimas de violência doméstica em Portugal, num total de 8.733 registros, ocorrendo 125 tentativas de crime de homicídio, do qual resultaram 48 assassinatos, ou seja, 4 por mês. São os números da vergonha num país de uma Europa dita civilizada em pleno século XXI. Contudo, independentemente de qualquer declaração de boas intenções, a prevenção e o combate contra a violência doméstica são bem-vindos, é claro, bem como a vontade da justiça em punir estes casos, mas todos nós, em sociedade, temos de fazer a nossa parte. Nunca se esqueça que a violência doméstica não são histórias de ficção ou de uma vitimização infundada num país longínquo de arcaísmo cultural. É uma indião da realidade próxima de nós, entre pessoas que muitas vezes nos são próximas. Esteja atento, denuncie, não seja cúmplice deste crime. Muito bem, você acompanhou então essa matéria que fala sobre violência doméstica. E veja que quando as pessoas elas partem para a violência, então você vê que essas pessoas elas não têm mais o poder de decisão. Elas já estão tão, como é que eu posso dizer, dominadas pelo mal. Existe um problema espiritual, existe uma força do mal agindo na mente delas, levando elas a tomar decisões e atitudes
que elas não queriam jamais tomar. Porque eu pergunto, você tem prazer em ver a pessoa que você ama triste, aflita, desesperada? Você tem prazer no sofrimento dos outros? Eu creio que não. Eu creio que não. E não foi para isso que você casou. Você casou para você ser feliz, você casou para ser uma pessoa realizada, você casou para ter uma vida feliz. Não é verdade? Uma família unida. Então eu quero que você acompanhe agora o relato, a história da Dona Adelaide. A Dona Adelaide que sofreu com vários problemas, mas que ao participar das reuniões práticas inteligentes, todas as sextas-feiras no Centro de Ajuda, ela recebeu a libertação. Porque você vê, a libertação ela é fundamental, porque você tem que ter o domínio das suas atitudes, você tem que ter o domínio da sua consciência, você tem que ter o domínio dos seus pensamentos, você tem que ser uma pessoa que tenha o controle da sua vida. Você tem que controlar a sua vida. Caso você não consiga controlar a sua vida, veja o que acontece. Por isso que sexta-feira agora eu quero convidar você a participar desse trabalho forte de libertação, para que você tenha o controle da sua vida. E o mesmo vai acontecer na sua vida do que aconteceu na vida da Dona Adelaide. Acompanhe. Quando era mais nova, eu penso que eu idealizava o que todos idealizam, não é? Ter uma vida feliz, um casamento feliz, os sonhos realizados, não é? A minha infância foi boa, não foi problemática. Cresci normalmente, num meio bom, feliz. Os problemas vieram depois de casar. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu sei que com o passar dos anos as coisas não foram correndo tão bem. Portanto, eu fui tendo as dificuldades da vida, não é? E pronto, e no casamento eu comecei a ver que ia começando, eu ficava muito tempo sozinha, eu era posta de lado. Isso trouxe-me alguns problemas, não é? Eu comecei-me a sentir uma pessoa inferiorizada, eu achava que o que é que eu ando aqui a fazer? Não sou precisa aqui, não faço falta a ninguém. Portanto, isso fez com que eu até viesse a ter pensamentos de acabar com a minha vida. A falta de diálogo foi uma consequência desse afastamento, não é? Porque ele começava a dar prioridade aos amigos, às pessoas de fora e esquecia-se de mim. Portanto, desde que as coisas em casa estivessem todas tratadas, todas feitas, não é? O diálogo não existia porque não havia nada para falar. Quando havia para falar era para criticar, dizer mal ou pronto, coisas do género. O meu pior momento foi exatamente o casamento destruído. As consequências para mim foi, tornei-me numa pessoa ciumenta, desconfiada, a autoestima completamente em baixo, nervosa, fez com que eu tivesse as noites mal passadas, não é? Comecei a ter pesadelos, insónias, eu acordava de noite com falta de ar. Isso tornou-se um bocado complicado, não é? Já não estava bem. Eu já sofria há muitos anos de rinite alérgica. Rinite alérgica que me impedia de ter uma vida completamente normal, não é? Porque onde houvesse pó eu não podia estar, se houvesse vento era complicado, o ar-condicionado também era muito complicado, portanto impedia-me de estar bem, não é? Eu conheci o trabalho do Centro de Ajuda através da rádio. Tive praticamente um ano, era a minha companhia à noite, era a rádio. Eu duvidava um pouco, portanto, o que é que eu comecei por fazer? Comecei por ouvir. Eu comecei a ouvir a programação, comecei a ouvir os testemunhos que as pessoas falavam de transformação de vida. E a pouco e pouco isso foi-me moldando, até que chegou um dia que eu pensei, tanta gente, mas tanta gente que tem
tão bons testemunhos de transformação de vida eu também quero para mim, porque eu estou cansada desta vida. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, o primeiro sinal que tive quando voltei a casa foi que nessa noite eu dormi a noite toda. Anteriormente eu chegava de manhã mais cansada do que me deitava, não é? E essa noite foi espetacular, porque eu adormeci lindamente e acordei lindamente. Juntamente com essa noite bem dormida, eu senti algo dentro de mim que eu não soube explicar logo o que era, mas eu senti-me bem, senti uma paz que vinha e eu não percebia de onde, e foram esses os primeiros sinais. Hoje, após participar das reuniões de centro de ajuda, das correntes, a minha vida está transformada. Primeiramente a minha pessoa, que sou uma pessoa calma, com objetivos, com metas, um casamento restaurado, porque hoje eu tenho um marido que já está também no centro de ajuda, e fui curada da rinite alérgica, já não tenho qualquer sintoma de rinite. Hoje no meu casamento eu tenho um companheiro, tenho um amigo, existe cumplicidade, portanto eu tenho um marido que eu sempre quis ter. Eu hoje vejo uma pessoa transformada, uma pessoa que quer viver, que tem os seus objetivos, as suas metas a atingir, os seus sonhos a realizar. Hoje eu sou feliz. Muito bem, você acompanhou a história da Dona Adelaide. A Dona Adelaide que, por um momento, foi colocada de parte pelo marido. Claro, isso trouxe o sofrimento de rejeição. Ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser deitado fora, ninguém quer ser usada como objeto. E era o caso da Dona Adelaide. E o mesmo pode estar a acontecer com você. Você esposa, você mãe, você que me ouve e vê aqui agora, e você diz assim, Pastor Pedro, olha, a minha situação é exatamente igual à da Dona Adelaide. O que é que eu tenho que fazer? Bom, você tem que fazer o que ela fez. O que ela fez? Ela, quando ouviu falar do centro de ajuda, pela rádio, ela se dirigiu ao centro de ajuda mais próximo da sua casa, da sua área, e ali ela começou a fazer as reuniões de sexta-feira, as reuniões de libertação espiritual, e ali ela tomou conta da sua vida, ali ela tomou posse da sua vida, ela tomou o controle da sua vida, e hoje é uma pessoa feliz, hoje é uma pessoa realizada. E esse é o trabalho do centro de ajuda. Por isso que eu quero que você preste atenção agora na história da Vilma. A Vilma, que era uma jovem que sofreu com muitos problemas. Acompanhe a história de superação dela. Os meus maiores problemas eram espirituais e sentimentais e também familiares, que eu tinha muitos problemas com o meu padrasto. Os problemas familiares começaram a partir do momento que a minha mãe juntou-se com o meu padrasto, que até então vivíamos sozinhas com ela e não havia problema nenhum. Mas a partir do momento que eles juntaram-se, começou a haver situações em que dificultava o relacionamento da família toda. Eu gostava de sair à noite e ele, claro, proibia, não é? Ele conversava com a minha mãe e muitas vezes não deixava. Isso fazia com que eu me tornava rebelde, eu brigava com a minha mãe, eu discutia, eu respondia. E assim foi durante um bom tempo. Eu comecei a namorar quando tive os meus 12 anos, tive o meu primeiro relacionamento sério. E ele era bem mais velho do que eu, ele tinha mais 6 anos do que eu. E então nós tínhamos bastante, a minha família conhecia, só que até eu engravidar aos meus 15 anos. Então aí já começaram os problemas, se já haviam, foi pior ainda. Então eu tive a primeira gravidez, com 15 anos, na altura eu estudava, continuei a estudar normalmente, e a situação em casa já não era muito favorável. Porque até então, o meu padrasto depois quis que eu saísse de casa, que eu fosse viver com o pai dos meus filhos. Eu comecei a achar que, tendo um filho tão cedo, uma responsabilidade, que eu não ia conseguir dar conta daquela situação, não é? Sendo que não é um boneco, é uma criança. E isso afetou muito o relacionamento com a minha mãe. Nós já não falávamos tanto conforme antes. A situação em casa ficou cada vez pior. Então, assim, as coisas que eu gostava de fazer, eu tive que deixar de fazer porque eu tinha uma outra responsabilidade. E isso tornou cada vez mais difícil o nosso relacionamento, a situação em casa. Já ninguém conversava como deve ser, era
A gente respondia, não é? Não obedecia, então era um caos. Eu tinha muitos complexos de inferioridade. Eu olhava para as outras jovens e eu falava como é que agora eu vou alcançar os meus sonhos, como é que agora a minha vida vai se transformar, como é que eu vou ultrapassar tudo isso. Então assim, começou a gerar vários sentimentos dentro de mim. Eu não acreditava nos meus sonhos, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer nada e não acreditava em mim mesmo. Eu tinha vários problemas espirituais, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu tinha pensamentos de suicídio, então eu achava que acabar com a minha vida era a solução. Eu saía na rua e eu pensava, eu vou-me atirar na frente do carro porque essa é a única solução para resolver os meus problemas. Na minha família houve envolvimento com bruxaria, foi da parte dos meus pais. Na altura nós ainda vivíamos em Angola, então eu comecei a ouvir vozes e a ouvir vultos desde os 15 anos, por volta dessa idade, quando eu tive a primeira gravidez. Então eu ouvia bastante, era horrível, eu ficava em casa sozinha e eu ouvia alguém chamar por mim, eu olhava, mas eu não via ninguém. E muitas vezes eu pensava, Vilma, estás a ficar louca? Eu sei que se eu fosse falar isso para alguém, a pessoa não ia acreditar. O meu pior momento foi quando eu engravidei pela segunda vez. Eu tive gêmeos, no qual eu e o pai das crianças já não estávamos bem. Eu queria me separar dele, só que, no entanto, com uma segunda gravidez e sendo gêmeos, ali foi bem pior. Se eu já tinha pensamentos de suicídio, eu tive cada vez mais. Se eu ouvia voz, eu comecei a ouvir cada vez mais. Se eu via vultos, eu comecei a ver cada vez mais. Eu comecei a querer sair cada vez mais, a querer me envolver com outras pessoas, e assim foi durante um bom tempo. O relacionamento com o pai dos meus filhos não foi nada agradável. Durante a primeira gravidez foi porque nós não vivíamos juntos, então não havia aquela convivência diária, mas quando tivemos a segunda gravidez, quando eu tive os gêmeos, foi bem pior, porque aí fomos viver juntos, e então ele não ajudava, eu ficava sozinha com as crianças, tudo era por minha conta. Eu era mãe, eu era pai, então eu já me sentia daquele jeito vazia, triste, frustrada, e ter que lidar com 3 crianças, para mim era o fim do mundo, era o fim do poço para mim, então não via solução. Eu conheci o centro de ajuda através de uma amiga minha. Depois de participar das reuniões e estar no centro de ajuda, a minha vida é totalmente transformada. Eu já não preciso mais, já não dependo de estar com os meus amigos, de beber, de fumar. Já não tenho pensamentos suicidas, já não vejo vultos, já não ouço vozes, eu sou totalmente feliz. Sou completamente transformada, eu sou mais calma. Hoje eu sei dar amor, coisa que antigamente eu não sabia dar aos meus filhos. Então assim, é totalmente diferente. Hoje eu sou feliz. Muito bem, você acompanhou essa história extraordinária da Vilma, uma jovem que sofreu com vários problemas gravíssimos. Tinha problemas com os pais, tinha problemas psicológicos, espirituais, tinha problemas ao ponto de, aos 15 anos, engravidar. E como se isso não bastasse, voltou a engravidar novamente e com agora gêmeos. Olha só o que essa jovem sofreu, olha só o que essa jovem passou, mas graças ao trabalho sério, bíblico do Centro de Ajuda, a situação da Vilma mudou. E você sabia, você que tem jovens, você que tem filhos jovens na sua casa, você sabia que nós nos preocupamos com eles? Ah, não sabia não? Nós temos um trabalho muito bom, muito forte, que é realizado em toda a Europa e aqui na França também temos, que é o trabalho da Força Jovem Europa. Eu gostava que você acompanhasse essa pequena matéria, só um pouco, só para deixar você com um bocadinho com água na boca, do trabalho que nós realizamos com os jovens. Acompanhe e já voltamos com todos vocês. No início, a juventude era vista como o futuro de tudo. Pais, mestres e professores sabiam desse facto e por isso depositavam sobre eles esperanças e credenciais a fim de obter jovens promissores e cheios de valor. Mas com o passar do tempo, esse estatuto mudou. Os que outrora haviam sido considerados a nata da sociedade, hoje são os que mais sofrem uma maior rejeição. Devido ao conjunto de más decisões, o insucesso na juventude aumentou. Por isso, criamos a Força Jovem Europa.
Um movimento social voluntário que tem como público-alvo os jovens. O nosso maior e principal objetivo é a recuperação e a reintegração social daqueles que um dia se excluíram ou foram excluídos da sociedade. Através de atividades desportivas, palestras inteligentes e eventos de beneficência, já conseguimos reintegrar 498 jovens viciados em tabaco, 311 viciados em drogas pesadas, tais como a cocaína, heroína e ganza, 934 jovens que estavam envolvidos em redes de tráfico e quadrilhas mafiosas, 496 envolvidos na prostituição sexual, 1535 depressivos e com tentativas de suicídio e 594 jovens que estavam no desemprego. Não são estatísticas, mas sim resultados reais. Saiba mais sobre a nossa iniciativa em fjte.pt. Ajude-nos a ajudar. Força Jovem Europa. Sem limites para resgatar. Talvez você deve ter reparado nessa reportagem que nós passamos sobre o trabalho da Força Jovem Europa. E talvez está ali muitos jovens, com certeza jovens que sofreram vítimas de abuso sexual, jovens que sofreram no vício, nas drogas, jovens que sofreram de bullying e até mesmo de violência doméstica, como é o tema de hoje. Você vê ali jovens felizes, realizados, bonitos, é ou não é? Você não gostaria que o seu filho, a sua filha, largasse esse mundo das drogas, largasse a prostituição, largasse o vício e viesse para esse trabalho? Então, só depende de você. Só depende de você. Você é o exemplo. Mãe, pai, você é o exemplo. Toma uma decisão. Venha participar conosco no Centro de Ajuda. Traga eles. Traga eles. Nós ali, no número 139 da Avenida do Presidente Wilson, La Plaine Saint-Denis, nós temos um trabalho todos os sábados e domingos com os jovens. Temos várias atividades, teatro, jogos. Temos várias atividades que estamos fazendo com eles dentro do Centro de Ajuda e fora do Centro de Ajuda. Atividades essas que têm uma direção, a direção do Todo-Poderoso. E hoje nós temos, e podemos dizer, que temos muitos jovens felizes e realizados no Centro de Ajuda. E o mesmo pode acontecer também com os seus filhos. E eu quero que você acompanhe o caso verídico da Viviane. A Viviane, que também sofreu muito no que diz respeito à violência doméstica, tinha vários problemas, mas que ela venceu participando nas reuniões do Centro de Ajuda. A falta de planejamento familiar é um dos principais fatores de destruição de diversas famílias brasileiras. Viviane era ainda uma jovem sonhadora quando se viu grávida, fato que foi remediado com um casamento repentino. Porém, os poucos meses de conto de fadas logo deram lugar a uma triste e cruel realidade que marcaria seriamente a vida desta menina mulher e sua pequena criança. Casei grávida, casei nova. Nos primeiros meses foi um casamento bom. Ele saía para trabalhar, eu ficava em casa, cuidava de casa, tudo. Minha filha nasceu, foi até algum tempo bom. Depois de algum tempinho que nós tivemos elas, assim, começou as brigas, agressões, de quebrar as coisas em casa, até que não suportamos mais, acabamos nos separando. Agora Viviane estava separada e com uma criança sob sua responsabilidade. Mas algum tempo depois, ela permitiu que um novo amor lhe tocasse o coração. Porém, o que Viviane jamais poderia imaginar é que o seu próprio descontrole emocional fosse o responsável pelo processo de fracasso que envolveria este relacionamento. Começou a ter brigas, comecei a beber, fazer uso de remédio com bebidas, ter muitas brigas, comecei a ter ciúmes dele, colocar as coisas na cabeça, coisas que não existiam, que era pura fantasia da minha cabeça, ciúmes, sabe? E era brigas muito feias, coisas assim de eu agredir a minha própria filha, quebrar prato, quebrar copo, faca, era coisas terríveis dentro da minha casa, quebrar a porta, ele ir no banheiro, eu chutar a porta. Viviane se sentia culpada,
Frustrada e sem perspectiva de mudar a triste situação em que sua vida estava submersa. Porém, foi de dentro de sua própria casa que partiu um convite que seria o responsável por mudar completamente o curso de sua história. Participar de uma reunião na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu contratei uma empregada e ela me convidou para ir na Igreja Universal. E eu comecei a frequentar a Igreja Universal e lá minha vida começou a mudar e começou a dar resultado. Participando das reuniões com assiduidade e determinação, Viviane foi aprendendo conceitos novos sobre a fé. E ao colocá-los em prática em seu dia a dia, logo mudanças começaram a acontecer. Comecei a ser mais calma, não tenho mais aquelas fantasias, trato bem meu marido, trato bem minha filha, não há mais brigas. E esta é a Viviane de hoje, uma mulher realizada e completamente feliz. Ao lado da família unida, ela desfruta de muita paz, harmonia e cumplicidade. O passado de destruição ficou apenas em sua memória e serve para lembrá-la que nada é impossível quando a fé é devidamente praticada, de acordo com os ensinamentos recebidos na Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje eu tenho casamento, hoje eu tenho um marido amigo, companheiro, diferente. Hoje na minha casa a paz, a felicidade. Hoje eu sou feliz. A violência doméstica, ela acontece quando duas pessoas elas não se entendem. E foi o caso dessa senhora que nós acabamos de assistir agora. Ela não se entendia com o marido, havia brigas, discussões, de tudo e nada havia discussões. Tudo por quê? Porque havia uma força espiritual do mal entre os dois. Havia uma carga negativa, havia um espírito maligno que estava agindo no meio dos dois, gerando essas contendas, gerando essas discórdias, gerando esses problemas. Mas quando eles foram ao centro de ajuda e começaram a participar das reuniões de libertação toda sexta-feira, hoje você pode ver que é um casal feliz, é um casal unido, um casal que se ama, um casal realizado. Tá certo? Por isso eu quero que você me acompanhe e venha comigo nesta sexta-feira lutar pela sua felicidade, porque juntos seremos mais fortes, juntos vamos vencer, eu tenho certeza. Agora é claro, você tem que tomar uma decisão na sua vida, você não pode mais aceitar essa situação, você não pode aceitar chegar do seu trabalho para discutir, você vem cansado, não é verdade? Você vem cansada do stress, é o corre-corre, é os transportes, é o trabalho que não corre bem, é as lutas, é as guerras, e você chega a casa e vai enfrentar uma guerra maior. Não, isso é inaceitável, isso é inadmissível. Por isso, eu quero convidar você a colocar um término nessa situação, aonde você vai participar nesta sexta-feira, pelas 10 horas da manhã, pelas 15 horas, como também às 19 horas e 30 minutos. Você é o nosso convidado todo especial, no número 139, Avenida do Presidente Wilson, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações, ligue agora para o nosso amigo 24 horas, que é o 09 53 14 6504. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, despeço-me de todos com um forte abraço e até uma próxima oportunidade.